Noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Estamos dando início ao nosso primeiro episódio do Pode Zé. Pode Zé é um projeto de contarmos a história do homem José ao médico. É num bate-papo. Nós em casa, conversando, eu, Rafael, o Zé, que é meu tio, e nós falamos, tio, o senhor tem muita história para contar, e nós queremos ouvir essas histórias. E num bate-papo com o seu Jani, meu avô, ele deixou uma frase que foi o que marcou e que deu start para nós criarmos o Pode Zé. Ele falou, um homem que não tem história para contar, de pouco valeu viver. Então eu quero apresentar e chamar para vocês o protagonista, o Zé. Boa noite, Jean. Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Realmente, o Pode Zé saiu dessa conversa que o Jean acabou de colocar, né? E, na verdade, o Zé, muito tempo eu passei Zé, algumas vezes Sebastião, e hoje, né, eu sou José Sebastião. José Sebastião, ou Doutor José. Não, mas por enquanto só José Sebastião. José Sebastião. O doutor deixa para mais tarde. Nós vamos aos poucos e contando a história. Mas para você entender, você que está entrando agora, já não deixe de deixar seu like, de curtir, se inscrever no canal. Tem um sininho aí embaixo, aciona o sininho para você receber as notificações, isso é muito importante. A ideia, o que é? Você vai ver que o cenário aqui é a varanda de casa mesmo. A gente entende que na mesa é que se faz as melhores conexões, na mesa que tem as histórias dentro de casa. Então nós não nos preocupamos em ir para um estúdio, em gravarmos num estúdio de podcast. Mas para ficar esse relacionamento mais informal mesmo, estamos na varanda de casa e a ideia é trazer a história do José Sebastião e do Dr. José. Então, não se preocupe com cenário, com qualidade, mas eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Com as histórias para contar, né? Com as histórias para contar. Tem né? história. E vai escrevendo aí, se você conhece, teve alguma história com o José, ou com o José Sebastião, ou com o Dr. José, escreve nos comentários, deixa aí um comentário, fala, eu conheço, já tive alguma história com ele, e com certeza você vai gostar, porque nós aqui, quando ele contou as histórias, quando o senhor contou as histórias, eu falei, não pode ficar só. É muito egoísmo ficar só com a gente. Nasceu para contar história. Nasceu para contar história. Então tá bom, Quem não tem história para contar, de pouco valeu viver. Então a ideia é essa, para vocês entenderem como nasceu o Pode Zé. E agora eu quero ouvir o Zé, né? Fique à vontade, né? É informal, vamos bater um papo. Eu sei um pouco da história, mas a riqueza dos detalhes, né, é o que faz a diferença. Falar um pouco da sua origem, da sua infância, da cidade, não sei, enfim, deixa fluir. Deixa fluir aí, como se sentir melhor. Bom, Jean, como você bem sabe, eu sou do interior, nasci numa cidade muito pequena chamada São José do Cerrito, em Santa Catarina. Santa Catarina. Exatamente o dia 3 de fevereiro de 1960. E aí começou a minha história. Minha mãe olhou e disse, esse menino vai longe. Esse menino vai dar certo. Vai dar certo. Vai poder montar num boi, montar num cavalo, carpir uma roça, roçar um campo. Mas médico nunca passou na cabeça de ninguém. Né? Então começou assim. Eu lá já pelos meus 8 anos, 7 para 8 anos, todo 7 de setembro. Desfile. Então essa é uma história, né? Uma de tantas histórias que nós vamos contar aqui. Desfile de 7 de setembro. Aí o piazinho, cada um tinha que escolher, né, um personagem. Uns escolheram um personagem super-herói, outros, enfim, vários personagens. E eu tinha um tio que era farmacêutico. Falei, eu não entendia muito bem o que era ser médico, né? Mas eu achava bonito.
Achava bonito ele atendendo as pessoas, sempre de jaleco branco. Eu falei, eu vou sair vestido de médico no 7 de setembro. Aí a minha mãe, né, costureira, fez um jaleco branco, botou uma cruzinha vermelha, né? Tal do cruz vermelha, clássico, né? E eu emprestei o estetoscópio do meu tio, que era farmacêutico, e saí, fui desfilar. Quando eu me deparei, aí é que tá, aquela multidão de gente, uma cidade de 5 mil habitantes, não tinha essa multidão toda, né? Mas para mim era muita era um gente. Volume. Morava numa casa que para ver gente tinha que andar 5 quilômetros, no meio de uma fazenda. Aí eu olhei aquela multidão, eu vestido de médico, eu não sabia se marchava, se olhava para a plateia, se olhava para quem eu olhava. Daí eu falei, bom, olhei para minha mãe, né? Olhei para minha mãe, foquei nela e fui marchando. E marchava, marcha soldado, cabeça de papel, e aquela coisa toda, né? Da nossa época e tal. E ali deu aquela emoção muito grande. Por quê? Porque eu marchava na frente de um boneco que estava numa maca, tudo sujo de sangue, né? No caso, foi pintado de vermelho para parecer um acidente, né? E eu olhava aquilo e dizia assim, rapaz, que coisa bonita isso, né? Eu vou ajudar essa pessoa, né? Eu sou médico, eu que vou ter que curar essa pessoa. E passou isso, né? Passou, continuamos, vida que segue, mas ali a emoção que eu tive de entrar assim, vestido de médico, né? Falei, cara, eu acho que eu posso ser médico. Ali... Não sabia nem o que significava ser médico, né? O que precisava fazer para ser médico. Mas já estava na escola, sabia que para ser alguma coisa a gente tinha que estudar. Minha mãe sempre falava, olha, estuda, enfim. E a emoção foi tamanha, né? Que naquele 7 de setembro, hoje eu já estou com 64, vou para 65 anos, isso foi em 1968, eu tinha 8 anos, é isso aí, 68, estava no 2º ano do primário, naquela época chamava primário, né? E eu vestido de médico. E hoje eu estou aqui falando sobre minha vida como um médico, Dr. José Sebastião. Esse é o começo. Esse é o começo. Essa é uma das histórias. Eu quero pegar aí dentro do que o senhor falou. São José do Cerrito, conhecido como Caru. Certo. Uma cidade pequena, né? Que não sei por que mudou de nome também, né? Caru é mais bonito, né? Mas fale um pouquinho ali, tio, da família, né? Porque eu não... Como foi a infância de vocês, né? Porque uma família com quantos irmãos? 12 irmãos. E... foi uma infância tranquila, financeiramente, estrutura. Aquela época também não tinha muita estrutura, né? Só para entender um pouquinho da família. Nós somos em 12 irmãos, 6 homens e 6 mulheres. Eu sou o nono dos mais novos, né? Sou o nono, é isso, né? É o nono, exatamente. Tá. E sempre ali, famílias sempre numerosas, porque o que acontecia? O mais velho cuidava do mais novo, né? E a vida ensinava, o pai ensinava, a mãe ensinava, os tios ensinavam. Nós aprendíamos muito cedo o que era um adulto ensinando uma criança. Então a gente obedecia pai, obedecia a mãe, obedecia os tios, e sempre atento, né? Por quê? Porque você tinha que aprender para se virar, porque os nossos pais não tinham o tempo todo para ficar junto. Hoje também não é muito diferente, mas naquela época, né, o pai ia roçar um campo, a mãe ia arrumar uma casa, a minha mãe era professora também, ela ia dar aula de manhã, enfim. Então uma infância muito gostosa, envolvido assim com cavalo, com boi, com porco, galinha, tanto que da onde nós morávamos, né, até a escolinha onde comecei a estudar, ia a pé 4, 5 quilômetros ou ia a cavalo, não tinha outra
né? Inclusive no fundo da escola sempre tinha um potreiro, né? Para quem não sabe o que é potreiro, é um espaço, um campo, né? Fechado, onde os cavalos ficavam. Não era só eu, todo mundo ali ia para a escola e ia de a cavalo. Né? O de a cavalo não é um erro de português, o de a cavalo é um termo que a gente usa mesmo. Sim. Ir a cavalo para a escola, né? Então, nós de um cabo de vassoura fazia um cavalo, uma lata de leite ninho fazia um carro. Tudo virava um cavalo, tudo virava um brinquedo. Tudo virava um brinquedo. Então, a criatividade era muito grande. Não tinha assim, hoje você vai na loja e compra, e não tinha esse consumismo todo, e também não tinha dinheiro para consumir tanto, né? Então, o que acontecia? A gente, o que tinha disponível, um osso era um boi, um osso grande era um touro, um osso pequeno, uma vaca, né? Então, os cabritos, ovelha, galinha, tudo que você imaginasse de bicho, nós transformávamos num osso, né? Então, mais ou menos isso é o que nos norteou como criança. Como criança. Né? O que a criança naquela época deixava de ser muito cedo também, né? Porque tem uma outra história, já. Me permite contar mais uma? Eu estou aqui só para ouvir. Você não esquece, aciona o sininho, deixa o like aí, isso é importante para nos ajudar, né, a trazer esse vídeo para cima, para que a gente possa ficar compartilhando e mandando mais vídeos, mais história. A ideia é essa. Você já pegou a ideia que é ouvir história. Tá. Você veja, né? Isso foi antes de ser médico, porque eu fui médico com 8 anos. Né? Sim, primeira história da medicina foi com 8 anos. Então, essa história que eu tenho foi com 7 anos. Eu ia fazer 7 anos ainda, né? E nós, naquela época, acreditávamos em Papai Noel até os 15 anos, mais ou menos, né? Você ganhava um presente. Até os 15 ficava esperando. Mesmo porque presente era Dia das Crianças e no Natal. E eu fico imaginando, né? 12 filhos dentro de casa. Não é fácil comprar, né? Não é fácil. Haja saco do Papai Noel. Não, de vez em quando o Papai Noel trazia uma bola que daí já contentava 6 já homens. Era 6 né? Uma bola só já resolvia o problema de 6. Mas enfim, meus irmãos, eles trabalhavam muito assim na lida com o gado, ou roçando um campo, sempre envolvido com os animais, né? Meu pai sempre... A infância, a origem, a raiz da família é campo, né? Campo, cavalo, agropecuária. Sempre. Então, e o meu pai sempre foi um homem muito observador, né? Ele ficava muito atento ao que a gente fazia, ou para corrigir, ou para elogiar, que era pouco elogio, né? Mas era para corrigir mesmo. Era a maneira de corrigir era assim, bem bacana, tal, né? Uma varinha de Vime ou uma marmelo. Era democrático. Você podia escolher. Vime ou marmelo. Vime ou marmelo. Mas, enfim, e o meu pai era sempre foi, como eu falei, um homem observador. Ele percebeu que eu usava muito a canhota, né? Eu usava as duas. Eu nasci assim, tive essa felicidade de ser ambidestro, né? Isso muito me ajuda hoje na minha profissão. Mas eu usei e uso muito a canhota. E o meu pai observou. E eu, no Natal dos meus, que eu ia completar 7 anos, meu pai me deixou um presente, mas antes disso, né, ele pegou uma foice, né, para quem não sabe o que é foice, usa-se para... Eu até sei, mas não gosto. Eu descobri que tem um pouco de alergia. Eu não gosto muito também. Eu até sei, mas eu tenho uma certa resistência. Então a foice usava para roçar campo, né? Não tinha tantos equipamentos, trator, etc. Era o braço humano mesmo, né? Sim. E o pai tinha 6 fortes, né? Abaixo de mim só tinha mais um homem, que era menorzinho, que tinha 5 anos, quando eu tinha 7. Então ele, observando eu, mexendo muito com a canhota, pegou uma foice e me entregou na mão. Aí, peguei aquela foice, né? Eu já sabia lidar com foice, né? Porque a gente brincava com a foice. Uma coisa é brincar, outra coisa é trabalhar com ela. E eu peguei aquela foice e saí roçando uma capoeirinha assim.
na frente de casa. Tá bom. Ficou dito pelo não dito, aquilo passou, isso era comecinho de dezembro. Eu dei bola para aquilo, não entendi muito bem ao certo o que o pai queria com aquilo, né? Chega no dia 25 de dezembro, no dia 24, né? Não tinha essa história de passagem às 24 horas lá, na meia-noite. Dia 24 é Natal e tal. Não. Era o dia 25 Natal. Então o que acontecia? No dia 24 a gente ia dormir 5 horas da tarde para passar rapidinho para ganhar um presente. Né? Aí acordei, nem tinha clareado direito, o sol não tinha bem nascido. Fui na árvore de Natal, minha mãe fazia uns presépios, faz até hoje uns presépios maravilhosos, né? E no pé da árvore de Natal, o que tinha? Uma foice encabada pro lado canhoto. Para quem não sabe, a foice, a bendita da foice, ela tem, é como qualquer instrumento. Tem o instrumento para canhoto e o instrumento para destro, né? E a foice não é diferente. A maneira como você coloca o cabo para canhoto é de um jeito e para destro é do outro. E se você encaba ela de forma diferente, você só dá aquela mascada no mato, assim, você não corta. É como uma tesoura. Pega um canhoto, lidar com uma tesoura de destro é um terror, ele não consegue cortar direito. Tá? Então, a foice é o mesmo jeito. Aquela foice encabada para canhota. Eu li aquela foice, foi assim, como é que eu posso dizer? Eu acho que uma das emoções mais fortes que eu tive na minha vida. Não pelo fato de, agora eu vou trabalhar, meu pai vai fazer eu trabalhar, nada disso. Meu pai tinha uma maneira muito sutil de te erguer. De ensinar. De te ensinar. De impulsionar. Ele assim, tem uma perspicácia muito interessante. Então, o que ele quis dizer com aquela foice? Meu filho, a partir de hoje você é homem. Então, a minha passagem da infância para adolescência e para adulto foi aquele Natal, que eu ainda ia fazer 7 anos. Então, naquele momento, meu pai disse assim, agora você vai para o campo roçar com teus irmãos, porque agora você é homem. Agora você é homem. Então, de manhã você vai para a escola, que isso era um posicionamento do meu pai e da minha mãe sempre, tem que estudar. Mas à tarde, você tem um tempinho de folga, né? Você vai roçar campo. Agora você tem o instrumento que é a tua foicinha encabada para o lado canhoto. Então, essa sensibilidade que meu pai teve na época, de muito valeu para a minha vida, né? Então, eu tento passar isso hoje para o meu filho, né? Passei para as minhas filhas, que já são adultas, e para o meu menino hoje de 2 anos, eu passo isso para ele, né? Responsabilidade, tá? É a frase, é a palavra. Responsabilidade. A partir de agora, você é homem, você vai trabalhar com seus irmãos, vai estudar, vai brincar, vai continuar brincando, né? Mas você vai ter seus deveres você também. tem os seus deveres, você vai participar da família roçando o campo. E para mim foi o melhor presente, eu posso dizer assim, me emociona quando eu lembro daquela foice, uma pena que ela não existe mais. Mas ela existe na minha memória como se fosse o Natal passado. Uma foice encabada pela canhota. A partir de hoje, meu filho, você é homem. Você é homem. Traz o sentimento de pertença, né, para a família. Agora você tem os mesmos direitos e as responsabilidades dos outros. Exatamente. Né? E exatamente. Agora vai. Isso eu fico ouvindo assim e confesso que o senhor está falando e eu estou tentando imaginar a cena, né? Até porque faz parte da história da minha mãe, né? Exatamente. A tua mãe roçou muito campo também. Então eu fico imaginando assim, agora dentro de tudo isso porque eu não consigo imaginar 12 irmãos dentro de uma casa e para um pai, né? Porque eu estou vendo que o senhor está trazendo e de uma maneira muito honrosa, trazendo uma gratidão, de certa forma, para o vô, né? Como seu pai, que impulsionou, que marcou fases, né? Que é isso que aconteceu com a foice. Para um pai, né? A importância de um pai, de uma figura masculina, de um pai mesmo com
com a quantidade de filhos, né? Porque 12 filhos, e ele soube identificar a mão canhota, vamos falar assim, né? Exatamente. Um detalhe. E ele soube trazer essa importância de... é um detalhe, porque poderia o quê? É foice, vai e se vire, piá. Exatamente. Mas ele soube trazer esse detalhe que marcou, porque senão não tava na sua memória aí, né? Era muito interessante, assim, que meu pai sempre foi um homem de falar pouco. Minha mãe falava um pouco mais e tal. Meu pai sempre tranquilo, mas quando ele falava, a gente parava para ouvir. Ouvir coisa importante. E ele olhava assim para os outros irmãos. Não, eu tenho o meu irmão do sexo masculino mais velho, tá? Ele foi jogador de futebol, né? Então meu pai observou que ele não era um homem dado muito a trabalhar no campo, apesar de trabalhou a vida inteira no campo, lidou com boi, lidou com cavalo, laçou boi, né? Participou do rodeio conosco e tal, mas ele sempre gostou mais de jogar futebol. E eu nunca fui muito ligado a futebol. Eu gosto de futebol, lógico, assisto e tal, mas eu nunca fui bom de bola mesmo, né? Então eu tinha que achar outra coisa. E meu pai achou que a minha outra coisa era uma foice boa, que eu acho que ele abanava para os dois lados e cortava bem. Foi mais ou menos isso. Então ele observou, meu pai sempre teve essa característica de observar cada filho, cada detalhe, cada gesto de um filho, gesto de outro, porque mesmo sendo irmãos, são todos diferentes, cada um tem uma personalidade. Sim. Né? Então não tem assim, é difícil um pai que observe todos os filhos, sabe exatamente cada um, cada dificuldade que um passou, cada detalhe assim, como posso dizer, facilidades, né? Não, aquele tem uma facilidade para isso, aquele gosta de estudar, aquele não gosta de estudar. Olhar para cada um de maneira individual, né? Individualizar cada filho. Né? Então, essa história me marcou muito. Mas também, por outro lado, como tem muitos filhos, como é que é essa ideia, né, Isso você só vai ver aqui no Pode Zé. O único podcast, marca aí, que tem quero de fundo. Não vai nem precisar editar e pôr uma musiquinha. Tem quero. Não, mas já vou aproveitar. Eu posso cantar seu grito de quero. Eu já vou aproveitar. Já vamos chegar. Eu já vou aproveitar essa parada. Não pense que tá só nós dois aqui. Tem uma equipe técnica. Tá o Rafael ali atrás, a Sofia escondidinho, num frio que tá aqui. Tá frio, mano. Tá frio. Vou já aproveitar por contra-regra, pedir um cafezinho. Traz um cafezinho. E depois de um treino de laço ainda, E depois de um treino de laço. Hoje à tarde foi... Então, essa é a ideia, né, tio? Trazer essa história e trazer essa... É muito gostoso isso. Mas no aconchego da casa e depois de um treino de laço e com a família aqui. E que essa é a ideia. A nossa ideia não é se tornar profissional nisso. Não, né? A profissão nossa é outra. É outra, mas a ideia é compartilhar a história desse homem. Compartilhar, eu falo e repito, é muito egoísmo ficar só para ele isso. Então vai lá. As histórias Obrigado, são boas. Mas o que também, né, Jean? Não fique só nas minhas histórias, pode colocar lá embaixo também nos comentários. Diga a tua história, conte a tua história. Vamos discutir. Vamos brincar de, olha, eu fiz isso na minha infância, hoje a minha profissão é esta. Eu quero estar exibido hoje. Esse feedback, esse retorno que a gente pode ter e discutir. É um bate-papo. Deixa no comentário aí. A tua cidade natal, da onde você vem, em quantos irmãos, quantos irmãos é a sua família, né? Quantos irmãos vocês são? Isso é muito legal. Isso vai trazendo essa conexão, né? Essa troca de experiência. Irmão é uma coisa assim que é muito interessante. Eu que tenho 12, né? A hora que nós vamos entrar daqui a pouco em experiência na prática. 12, na prática. Não, na prática. Faltou, sabe, a varinha de marmelo, a sabe? A varinha de marmelo. Não sei se aquela época tem ou não, porque como a minha mãe a tua mãe era mais velha que eu. Era mais velha. Então, a educação foi a mesma, né? Mesmo, exatamente igual. Lá em casa, quando nós éramos pequenos, é o seguinte, um aprontou, era fila. Então, aí tem uma história boa. Eu imagino 12, era da cãibra, não. Aí tem uma história boa, né? Porque, imagine, sem telefone, sem internet,
sem celular, tá? Sem televisão. Sabe televisão? Aquele negócio que pouca gente senta hoje na frente para ver, porque hoje está todo mundo na telinha do celular ou no computador. Então, não tinha nem televisão na época. Meu pai comprou televisão em 1970 para assistir a Copa do Mundo. Ver Pelé jogar. Preto e branco. E esse povo tudo dentro de casa, sem ter o que fazer? Vai fazer arte. Vai aprontar. Dia de chuva, já imaginou? Dia de chuva, ó. Essa é uma frase da minha mãe. Dia de chuva é dia de criança apanhar. Ó, então, falando em apanhar, funcionava da seguinte maneira. O meu pai, ele tinha uma maneira de, como eu falei, uma visão assim, muito além da época dele. E, lógico, piazada, sem fazer nada, uma gama muito grande de coisas assim para inventar, né? Fazer arte. E aí, o Zé fez arte. Ele chamava o Zé, vai ali naquela sanga, para quem não sabe, é um pequeno riacho. Explique o que é um riacho, sanga. É um riacho pequeno, com pedra, a água que você podia, tinha até uma canequinha lá para a gente tomar água da sanguinha. E sempre tem umas árvores de vime e umas árvores de marmelo. Umas varinhas bem fininhas, bem fininhas. Aquilo assobiava quando pegava. O pai falava, ó, você vai lá e traz uma vara, você pode escolher de vime ou de marmelo. Aí ele chegava, chama os teus irmãos. Chamava os irmãos e ele dava 3 chicotadinhas assim, bem de leve com aquela varinha para educar, né? Primeiro começava por quem aprontou, né? A origem da encrenca. Na origem. E daí todos os irmãos apanhavam. Aí quando eu comecei a entender que aquilo não estava muito certo, por que eu apanhava quando o outro fazia arte e por que os outros apanhavam quando eu fazia arte? Aí eu perguntei pro meu pai, já era, né? Já tinha passado dos 7 anos, já era hominho, né? Já tinha ganho a foice? Já tinha até uma foice, né? Aí eu disse, pai, mas por que eu tô apanhando se quem fez a arte foi a Maureen, né? A mãe do Jean. Aquilo era arteiro. Ou foi o Rubinho, outro irmão, né? Tal, João. Eles fizeram arte porque você não cuidou. Então tá bom. Então era assim. Funcionava assim, sabe? Então você fez arte, todo mundo apanhava, né? Democraticamente. Aí eu ficava pensando, mas eu tenho que cuidar dos meus irmãos mais velhos. Aí nós reunimos, né? Né? Tem criatividade, como eu falei, né? Um osso era um touro. Imagina se não vai ter criatividade para lograr o seu Jani. Reunimos tal, lá pelas tantas, e ó, vamos fazer assim então. Quando um aprontar, o outro não conta nada. Por quê? Daí ninguém apanha. Porque se o outro aprontar, fizer uma arte, e tiver um fofoqueiro que for contar, o fofoqueiro vai apanhar junto. Então não é negócio. Então nós fizemos, foi o primeiro corporativismo. A primeira vez corporativismo, primeiro complô ali. Foi o motim. Fizeram vamos se organizar. Taca fogo junto, fica quieto junto. Não. Todo mundo tal. Eu lembro uma vez que essa história é boa. O Rubinho, que é o irmão seguinte, o mais velho que eu, assim, o próximo, né? É difícil, às vezes a gente se perde um pouco no número, né? Mas eu e o Rubinho amarramos, hoje nem pensar fazer um negócio desse, né? Deus o livre, mas naquela época piá era piá, não tinha conversa. Amarramos a cola de uma vaca na cerca, né? E ficava atropelando a vaca para ver quanto tempo demorava para a vaca conseguir se desvencilhar, para conseguir escapar daquela arte ali, né? Tá? Aí, logicamente, né, a vaca escapou, 2, 3 pegadas escapou, porque a gente não tinha força para nada, né? E só que o pai viu. Todo mundo apanhou no mesmo sequência. Não deu para esconder dessa vez. Então, essas passagens assim que a gente está habituado, né, gente? Então, a gente estava como criança, né? Que hoje eu começo a pensar em tudo que eu passei assim na infância. Se eu for tirar, não, vamos tirar as coisas ruins, só deixar as coisas boas.
eu vou pensar assim, não tinha coisa ruim. Nada era ruim. Até as surras eram boas. Por quê? Porque hoje tanto eu tenho o meu caráter, né? Vai forjando, né? Eu fui moldado pelo meu pai. Hoje eu olho o meu pai assim com admiração, com respeito tão grande. Um homem centenário. Ele vai agora, dia 13 de dezembro, vai completar 100 anos, extremamente lúcido e tal. E às vezes. De repente, num desses episódios, a gente traz ele. Exatamente. Para bater um papo. Ele tem muito mais história para contar. Com certeza ele tem muito mais história para contar. Vai dar para trazer. E é legal isso que o senhor falou da infância e traz os princípios, vem até hoje, e o senhor vai passar para os seus filhos, como passou para nós, sobrinhos, né? Eu que tive a honra, o privilégio de caminhar com o senhor. E andamos muito a cavalo. Andamos muito a cavalo e... Uns tombos de vez em quando, né? Tombo, e a gente sempre caminhando. Maria. Então você sempre fica... Você vê o princípio, ele traz sempre um ensinamento, né? E você vai aprendendo, por exemplo. E só uma história curiosa, assim, o senhor deve ter passado por isso, não sei se nessa situação específica, mas com certeza passou. A minha mãe contou uma história para você ver o princípio, né, o caráter do vô. Tá certo que para os dias de hoje não cabe, mas você vê que tinha um princípio envolvido. Uma vez que, por preguiça, a avó mandou eles ir buscar um pé de couve em tal lugar, não lembro aonde, mas eu sei que a mãe, mais algumas tias ali, resolveram encurtar caminho e pular a cerca e pegaram uma couve do vizinho. É verdade. E chegaram com a couve em casa e, resumindo, descobriram que a couve não era, que eles tinham pego a couve dos outros. Era da horta da mãe. Não era da horta. E o seu Jani fez eles levarem a couve, devolver, pedir desculpa por ter pego o que não pertencia a eles. Inclusive, essa couve não era do estranho, era da avó. Era da avó. Era da avó. Mas não era nossa, não era da nossa. Pegou sem pedir. Pegou sem pedir. E ela fala, o pai fez nós irmos lá, devolvemos, ainda pedir perdão por pegar algo que não era nosso. Então, eu sei porque isso marcou, porque não vou contar, porque não é a ideia, né? Mas a gente teve uma situação parecida na infância e a mãe reproduziu isso, né? Ela fez nós irmos e devolvemos, nós pulamos lá com o muro junto com o filho e brincando lá com o vizinho. Mas o que eu quero trazer com esse ensinamento, né? O princípio era muito forte na família, né? Exato. Só que, a coisa era realmente... Pode ser que vocês deram uma... Nós demos uma escapadinha muitas vezes. Dar, né? Eu sei uma história. Mas o homem era firme. Ele era firme, né? Mas eu me lembro, o meu avô, né, o pai da minha mãe, ele tinha uns pomar muito bonito e tal, e era um homem meio panduro, assim, ele não gostava muito. Você pedia, né? Você pedia 2 laranjas, ele te dava meia. Né? Então, a coisa... Você tinha que entrar meio no terreno dele e pegar umas laranjas lá meio emprestadas, depois devolvia a casca, né? E um dia nós estávamos em 3, 4, não me lembro bem quem que era, acho que o João Neto estava junto, estava eu, o João, acho que a Maureen estava, não me lembro, mas nós estávamos num fechinho de irmão ali, e trepado, né, nos pés de maçã, né? Naquela época os pés de maçã eram muito altos, hoje que faz tudo baixinho assim, tudo enxerto e tal, para facilitar a colheita e tal. Naquela época as árvores de maçã eram grandes, você subia nas árvores, e nós tínhamos habilidade para subir em árvore, que era uma maravilha, né? E inclusive ontem o meu piá estava trepado numa árvore, ele vai cair, não sei o quê. Deixa, né? Deixa que caia, porque às vezes cai e aprende a levantar. Aí o meu avô chegou embaixo de uma árvore assim e todo mundo ficou bem quietinho assim, né, para não fazer barulho, para ele não ver, mas ele viu o João, um dos irmãos mais velhos, João Neto, lembra? Falecido, sim. Saudoso João Neto, laçador de boi, né? Mas peraí, seu piá, seu caco, né? Eu vou contar pro teu pai que você está roubando minhas maçãs e não sei o quê. E o João só gritou lá de cima: ô vô, aproveita e conta agora que ele está trepado no outro pé. Então tem essas coisas também, né? Tem. Mas com ele podia, né? Com ele podia. Mas... Seu Jani era uma figura.
E é engraçado porque ele conta as histórias com uma lucidez até hoje, né? Sim. E tem bastante história. Se ele for contar a outra versão da história dos filhos, não vai fica ser engraçado. não vai ser muito parecido. Se aprontaram mais do que tá no... Se colocar nós dois aqui, cada um com o microfone aqui, sai faísca, Sai porque faísca. Ele vai falar de um jeito, eu vou falar de outro. Ele vai falar que era, né, que nunca apanhamos na vida, né? Apanhava de pantufa da neve. Né? Pantufa, para quem não sabe, pantufa é uma sandalinha feita de pano que não dói nada, né? E esse frio, inclusive, é coisa boa. Não, ele lembra da pantufa e eu lembro da vara de marmelo e vara de vime, né? Então, as histórias, às vezes, elas não batem muito. E vocês ficaram no São José do Cerrito, no Caru, até que altura ali o senhor ficou lá, tio? Nós fomos para... De lá vocês vieram para Curitiba já? Não. Eu saí, na minha cronologia, assim, nós saímos em 69, tinha 9 anos, portanto, para morar em Lages. Aí já era cidade grande. Lages era uma cidade grande. Boa, já, né? Vou falar para vocês. Lages já é hoje Lages é um polo assim, importante de Santa Catarina, né? Tanto na agropecuária como na indústria e tal. Então nós fomos morar em Lages, né? Na costa do Rio Cará, porque eu não sei por que o cabra sai do interior, ele vai se encostando do lado do rio, né? E tinha um riozinho lá chamado Cará, nós fomos morar perto do Rio Cará. Então ficamos 1 ano em Lages, aí o meu pai teve a oportunidade de fazer um negócio aqui, comprou um moinho aqui em Curitiba, né? E aí nós viemos em 1970, moramos 1 ano em Lages e viemos para Curitiba, aí facilitou a vida. Aí já tinha até energia elétrica, né? Porque eu fui conhecer energia elétrica em Lages, que até então era na luz de candeeiro, né? Lampiãozinho, candeeiro de querosene, né? Conservava carne de porco em lata de banha, né? E meu pai tinha um armazém também lá no São José do Cerrito, no Caru. Então, foi dessa forma que aconteceu. Aí viemos para Curitiba, né? Assisti a Copa do Mundo de 1970 em Curitiba já. Em Curitiba. Televisãozinha preto e branco, mas deu para ver Pelé jogar, né? Naquela época, o futebol era um pouco diferente do que é hoje. Marcou muito também essa nossa vida para Curitiba, porque eu nunca imaginei que existisse uma cidade do tamanho de Curitiba, né? Então sair de uma fazenda aí ir para Lages já foi assim já foi um avanço. Já foi depois chegando em Curitiba, naquela época Curitiba tinha 800 mil pessoas, né? A grande Curitiba. Hoje Curitiba e veio a família toda. Foi negócio, essa mudança se deu aqui por avô mesmo, veio trabalhar para cá, mudou. Questão mesmo de oportunidade de negócio. Meu pai sempre foi um comerciante, ele sempre comprou e vendeu gado, comprava porco, vendia porco. Ele sempre foi assim muito dado a negócio. Tinha moinho também, né? Em Lages ele já começou com moinho, né? Cerealista lagiano, se não me engano. Aí, quando ele veio para Curitiba, quando nós viemos para Curitiba, né, nós começamos com um moinho, chamado moinho agrícola, né? E como todo o catarinense que vem de Serra Acima, vem pela BR-116 e vai se encostando ali, né? Chega até o Xaxim e para. Parou no primeiro viaduto que ele achou. Nem ali era estrada de chão, não tinha nem nada, né? A Avenida Brasília era estrada de chão, né? Não tinha asfalto naquela época. E aí começou o moinho agrícola. E, logicamente, a mão de obra do meu pai, né, eram os filhos, né? Era uma empresa familiar, né? Veio meu pai com 2 sócios, né? O tio, eram 2 tios irmãos da minha mãe, né? O tio Carmoso e o tio Zé, que compraram um moinho agrícola e vida que segue, vamos tocar um moinho, né? Aí ali também nós trabalhamos, né, muito, aprendeu a transformar
tudo que provinha do milho, né? Desde chamava de carolo, quirera, milho moído, enfim, tudo que vinha, fubá, né? Principalmente o fubá, né? Então, era uma cerealista, comprava o milho, transformava e tinha outros cereais também que vendia, né? E com a combinha, com aí já era outra realidade. Já era outra realidade. O teu pai, Orival, veio junto também com a minha irmã, Maureen, tua mãe, e citando os dois por conta de você, né, que a gente está conversando aqui, né? Ele veio, um homem muito trabalhador, né? Veio junto com meu pai, era o braço direito dele ali, né? Então, no Moinho Agrícola, nós tivemos um outro viés da nossa vida. Nós éramos dado a vida de campo, todos nós sabíamos mexer muito bem com cavalo e com boi e passamos a ter que entregar fubá em armazém, né? Então era diferente, passar a noite trabalhando, porque às vezes não vencia, né? Graças a Deus cresceu muito a empresa, né? E aí nós fomos lidando ali com aquele moinho, até que meu pai resolveu, como o homem de campo, né? Ele sempre gostou de fazenda, comprou uma fazenda em Jaguariaíva, né? Sempre os três, né? Meu pai e meus dois tios, né? Que inclusive mais tarde essa fazenda foi vendida para o Silvio Santos, plantou pinos lá e tal, para desespero nosso, né? Porque a gente olhava uma fazenda, era capim e boi, era boi. Aí de repente você olha pinos, dá até um desespero na gente, né? Mas enfim, cada um olha o que tem e transforma naquilo que acha que deve transformar. Mas né? chegaram e ir embora para lá, não? Não. Ficamos sempre aí, ficamos em Curitiba, né? E aí cada um foi direcionando sua vida, né? Meu pai vendeu o moinho, né? Também não ficou muito tempo com o moinho, porque realmente o negócio dele era de dar criação campo. E tal, e campo. Mas direcionou aí cada um dos irmãos, né? Trabalhando sempre no comércio, né? E os mais novos facilitou muito daí o ensino, né? Todos estudaram, curso superior e tal, né? Mas a origem sempre se manteve. A origem nossa é uma origem simples, uma origem humilde, origem da vida rural, né? Independente de onde qualquer um de nós chegou, né? Não saiu. É como eu digo, você, né, tira o homem do campo, mas não tira o campo do homem. Tanto é que hoje, antes desse bate-papo aqui, o que nós estávamos fazendo? Treino, laçando boi a cavalo. Boi. Né? É exatamente isso. É interessante isso na família, né? Porque uma família grande e com todas essas mudanças, né? Porque queira ou não queira, veio tendo a evolução, né, das eras, dos anos, e o vô foi acompanhando essa evolução, né? Caru para Lages E o meu café acabou aqui, né? Deixa eu pedir um cafezinho aqui, senão acordar esses dois ali atrás. Vocês não imaginam o frio que tá aqui. Tá frio, cara. Tá frio. Nossa, quanta regra aí tá... E acabou o café, então tá quase na hora de acabar o... Lá na nossa região, um friozinho de renguear Cusco. Friozinho de renguear Cusco. Cusco, pra quem não sabe, é cachorro. Né? Então, e renguear significa deixar manco, não conseguir andar direito, meio torto. E deixar meio rengo. E o café, depois eu vou postar aqui, mas vê no Instagram, o café foi torrado. Torrado aqui. Tem testemunho, tá filmado. Tá lá no Instagram, entra lá, @José Sebastião. Dr. José Sebastião, DR José Sebastião. DR. José Sebastião. Entra lá e veja o homem torrando o café aqui. Isso foi essa semana, acho que. Para não ficar só nas palavras que ele era do campo mesmo. Ele sabe o que está fazendo. Então, voltando assim, isso eu acho muito legal, porque dentro dessa evolução e tudo, a origem, né, do campo, do cavalo, como o senhor falou, nós estávamos andando a cavalo, tem cavalo aqui, pena que
que tá de noite, Vamos mas fazer de dia, de repente a gente faz um episódio de dia, filmando aqui, o próximo deixando... Pode Zé vai ser de dia. Então. Vamos fazer lá nas cocheiras. Fica olha combinado. Aí, ó, Você pode marcar aí. É toda sexta-feira. Que horas que é? Toda sexta, às 9 da noite, às 21 horas. Então, vai no ar o episódio. Então, fique ligado, né? E o próximo vai ser na cocheira. Na cocheira. Vamos fazer lá na cocheira antes do treino, porque depois a gente se empolga. Depois do treino, fica aí passando frio. Mas tá muito legal. Deixa aí teu like, aciona, se inscreve no canal, é muito importante, se inscreve no canal, vai ser sempre postado aqui no YouTube. Então deixa teu like, se inscreve no canal, aciona o sininho e acompanha no Instagram, @dr.josésebastião. Tudo junto, sem espaço. Lá vai ter sempre os cortes, vai ter um pedacinho do podcast, mas ele na íntegra é aqui no YouTube. Tio, calma lá. Diga lá. Já acabou? Eu tenho mais história. Não, mas vamos devagar. Vamos devagar, que é bastante história e tá frio. Tá frio, né? Os dedinhos vão... Vamos deixar para o próximo episódio. Quero agradecer você que esteve com a gente até agora, assistindo. Eu não sei para você, mas para mim foi um prazer, é uma honra, porque a história, né, saber de onde você vem é muito gratificante. E a sua história, indiretamente, acaba sendo a minha, né? Acaba sendo a minha origem, acaba sendo a origem da família. E isso é muito legal. E é o que, só para a gente encerrar, até para uma reflexão, tio, é o que está fazendo falta hoje, né? Família, origem, raiz. Né? Saber de onde veio para poder decidir para onde vai. Exatamente. É aquela história. Raiz. Filhos só precisam de duas coisas. Isso o teu avô, meu pai, Jani, fez com maestria. Ele me deu raiz e asa. Então eu estou bem plantado. Foi até onde teus braços aguentarem. E sabe que eu gostei da caneca? Gostou da caneca? Gostei. Aí, ó. Só que o café acabou muito cedo. O café acabou, então tá na hora de agora estamos de encerrar. Tio, quer fazer uma consideração final, uma reflexão? Eu já deixo aqui um beijo para vocês, um abraço. E nos encontramos na próxima sexta-feira, às 21 horas, né, às 9 da noite, para mais um episódio do Pode Zé. Não só agradecer o carinho de vocês, e história foi feita para contar. Como o Jean falou, não seja egoísta. Ali no comentários, conte uma história. Seja a tua história, seja a história que você passou comigo, por exemplo. Eu sei que eu participei da vida de muita gente aqui em Colombo, né, Jean? Sim. Então conta a sua história. Divida conosco e com certeza nós vamos colocar no ar. É isso aí. Um abraço, até próxima sexta. Um beijo no coração.